Boa tarde, sejam muito bem-vindas ao nosso desafio de 7 dias Empreendedora Boys. Aqui iremos compartilhar muitos conhecimentos durante esses 7 dias que com certeza irão agregar na vida de vocês, tanto pessoal como profissional. Eu preparei um cronograma específico para que vocês possam aproveitar e se desenvolver dentro de diversas áreas, tanto iniciando na área da mentalidade, do mindset, que eu acredito que é fundamental. Primeiro, você trabalhar a sua mentalidade para que depois você trabalhe as suas habilidades. Também o autoconhecimento, se conhecer para entender quais são as suas características, seus pontos fortes, seus pontos fracos e melhorar. Planejamento estratégico, que é algo fundamental dentro do seu negócio, gestão de tempo e produtividade, porque não adianta você saber fazer e não ter tempo para fazer, não priorizar, né? E com isso atrapalhar na sua produtividade. Fundamentos de venda, fundamentos também de marketing digital para negócios, network e parcerias. Eu acredito que esse cronograma dos 7 dias é o fundamental para quem está iniciando um negócio e para quem quer expandir. Falando sobre mim um pouco, meu nome é Franci Kátia, eu sou bacharel em administração, também em empreendedorismo e gestão de negócios. Trabalhei por 11 anos de CLT, minha última ocupação foi assessora de gestão estratégica. Iniciei meu empreendimento em 2016, associada ao Grupo Rinodê. Esse empreendimento comecei do zero, sem saber vender, sem saber liderar, sem saber de nada de empreendedorismo. E foi aqui que eu me desenvolvi como empreendedora. Hoje eu sou mentora, treinadora e palestrante, também idealizadora, uma das idealizadoras da comunidade e evento Negócios e Estilo. Sou apaixonada por levar a oportunidade de mudança de vida para as pessoas, com foco principal no desenvolvimento de mulheres. Contando um pouco da minha história, né? Sou filha de um mecânico e de uma manicure, né? Venho de família simples, estudei sempre em escola pública, comecei a trabalhar para pagar a minha faculdade, onde me formei em administração. Na época, eu trabalhava como jovem aprendiz, trabalhava o dia todo e à noite ia para a faculdade. Foram momentos super desafiadores, mas que valeu muito a pena no final. Hoje, eu já consigo empreender com tempo livre, com liberdade geográfica. Eu consigo trabalhar 90% de casa pelo computador, pelo celular. Hoje, eu tenho qualidade de vida com a minha família, eu consigo desfrutar, né, de quem eu amo. E falando um pouco sobre nossa primeira temática, que vamos falar sobre mindset de crescimento. Antes disso, você precisa entender o que é esse mindset, que é bastante popularmente conhecido no mundo do empreendedorismo. Esse é o conceito utilizado para desenvolver as diferentes mentalidades de um indivíduo e como elas influenciam nas escolhas pessoais e profissionais de cada um. Em tradução livre do inglês, a palavra significa configuração da mente, e isso nos dá uma boa pista sobre o que significa, né, a configuração mental. E mudança de mindset. Ainda que essa configuração da mente seja determinante para a visão de um mundo e comportamentos, o mindset não precisa ser imutável, né? O mindset ele se reformula, se configura. Não, ele não é algo fixo, é algo que você consegue mudar de acordo com as suas vivências, com os seus conhecimentos. E dentro, falando um pouco sobre mindset, eu vou contar para vocês uma história que, na verdade, um teste que foi feito dentro de uma clínica de psicologia, que esse trecho eu tirei do livro Mindset. Vou compartilhar também
Quem está no grupo do nosso desafio. Quem não está, comenta, faz nos comentários que eu envio o PDF para vocês desse livro. Foi feito um teste com várias crianças montando o quebra-cabeças. E o interessante foi a reação dessas crianças. Cada um reagiu de forma diferente. E foi observado que, né, crianças empolgadas com o desafio, se mostrando cada vez mais animadas, ainda que não conseguissem montar o quebra-cabeça. Mesmo não conseguindo, elas continuavam tentando, continuavam empolgadas para superar esse desafio. Por outro lado, algumas crianças do experimento enxergavam as dificuldades como o fim da jornada. Muitas vezes até se recusando, ao menos tentar. Quando viu o teste, quando viu o quebra-cabeça, já desistia sem mesmo tentar, com pensamentos de fracasso e que ia dar tudo errado. E agora eu quero contar para vocês um pouquinho sobre a fábula da lebre e da tartaruga. Não sei se vocês lembram, mas eu vou relembrar para vocês essa fábula. Existia uma corrida entre a lebre e a tartaruga, sendo que a gente sabe que a lebre é bem mais rápida. Mas, por incrível que pareça, quem ganhou a corrida foi a tartaruga. Ainda que a lebre fosse mais rápida e atlética, é a tartaruga quem prevalece em seu esforço constante, conquistando o pódio final. Enquanto isso, a lebre, justamente por acreditar que sua capacidade é suficiente para a vitória, acaba por tempos, né, perdendo tempo, horas zombando, horas tirando sonecas pelo caminho, mas ao final, se a lebre tinha uma maior capacidade que a tartaruga, por que que ela não ganhou a corrida? Tudo é questão de mentalidade. Ainda que algumas pessoas possam tirar dessa história que o esforço é coisa para aqueles que não têm capacidade, ela é clara em apresentar a importância do esforço para a realização de objetivos. Por mais que você tenha capacidade, que você saiba fazer, não subestime o esforço necessário, não só saber fazer, mas sim se esforçar para fazer. Tipos de mentalidades, mentalidade fixa e mentalidade de crescimento. Essas duas mentalidades refletem as crenças fundamentais que temos sobre nós mesmos, nossas habilidades e nosso potencial de crescimento e desenvolvimento. Compreender a diferença entre a mentalidade fixa e a mentalidade de crescimento pode ajudar as pessoas a alcançar maior sucesso e realizações em suas vidas pessoais e profissionais. Falando um pouco sobre as duas mentalidades. Uma mentalidade fixa refere-se à crença de que nossas habilidades, inteligência e talentos são características fixas, com as quais nascemos e não podem ser mudadas ou melhoradas. Indivíduos com a mentalidade fixa tendem a evitar desafios e feedbacks, pois temem que suas habilidades sejam expostas como resultado, tendem a desistir rapidamente diante de dificuldades e obstáculos, pois acreditam que seus esforços são imutáveis e que não são capazes de melhorar. Às vezes até são melhores do que outras pessoas, mas eles não acreditam nisso. Na mentalidade de crescimento, né, é a crença de que nossas habilidades e talentos podem ser desenvolvidos por meio de trabalho árduo, dedicação e perseverança. Essas pessoas às vezes nem têm tanta habilidade, mas elas acreditam que é possível conquistar essas habilidades
e melhorar a cada dia. As pessoas com a mentalidade de crescimento abraçam os desafios e estão dispostas a correr riscos, pois os veem como oportunidades de crescimento e aprendizado. Usam feedback e a crítica construtiva como um meio de melhorar seus potenciais e suas habilidades. Indivíduos com mindset de crescimento tendem a ser mais resilientes e perseverantes, mesmo diante de um contexto de fracassos, pois os veem como oportunidade e a se desenvolver. Aqui, para a gente poder entender um pouco sobre cada mentalidade e sobre como elas olham para cada característica, sobre habilidades, como que elas veem. A mentalidade de crescimento, elas acreditam que habilidades podem ser desenvolvidas com esforço e prática. Já na mentalidade fixa, elas não acreditam em habilidades e acreditam que elas são imutáveis, inatas. Elas acreditam que a pessoa nasceu com essas habilidades, ela vai morrer com essas habilidades, que elas não são imutáveis. E sobre o esforço, quais são as visões sobre o esforço? Na mentalidade de crescimento, o esforço acredita que é necessário e valioso e é valorizado. Na mentalidade fixa, acredita que é desvalorizado e evitado. Quem tem a mentalidade fixa desvaloriza o esforço e evita se esforçar. Sobre os desafios, com a mentalidade de crescimento, vê como oportunidade os desafios como oportunidade de crescimento. E na mentalidade fixa, vê os desafios como forma de evitar e ter medo de falhar. Eles não encaram os desafios, eles têm medo de falhar. E o feedback, na mentalidade de crescimento, recebe de forma construtiva para melhorar. E na mentalidade fixa, rejeita e vê como ataque pessoal. Até mesmo feedback, quem tem a mentalidade fixa vê como um ataque pessoal. Relação com os outros. Mentalidade de crescimento, inspira-se e colabora, aprende com o sucesso alheio. Eles admiram o sucesso dos outros e ainda aprendem com eles. A mentalidade fixa rejeita e vê como ataque pessoal. E sobre mindset, de crescimento, sobre mentalidade de crescimento. Adotar uma mentalidade de crescimento requer um esforço deliberado para mudar as próprias crenças, atitudes em relação aos desafios, feedback e potenciais de crescimento. Uma maneira de crescimento é reformular contratempos e desafios como oportunidades de aprendizado e melhoria. Por exemplo, ao invés de você ver uma falha como evidência de uma habilidade, pode-se vê-la como uma oportunidade de crescimento com os erros e fazer ajustes, buscar feedback e assumir novos desafios também pode ajudar a desenvolver uma mentalidade de crescimento. Ao final, a gente vai fazer um teste. Se você identificar que sua mentalidade ela puxa mais para o fixo do que para a mentalidade de crescimento, aqui está uma dica, né? Você buscar ouvir os feedbacks e assumir novos desafios para ajudar nesse desenvolvimento de mentalidade de crescimento. E sobre a psicologia do sucesso. Ela funciona de modo a identificar quais são os pensamentos e padrões de comportamento de uma pessoa. Até aqui, você já conhece os dois caminhos possíveis. Provavelmente já tem uma ideia sobre
a deficiência de um mindset se encaixar melhor no seu perfil. E não se preocupe se você identificar características dos dois mindsets em seu comportamento, porque isso é bastante comum. Você vai encontrar características do mindset fixo e características do mindset de crescimento. Aliás, é até esperado que aconteça em contextos diferentes, né? Em contextos ter o mindset de crescimento. De todo modo, dos dois caminhos, apenas o mindset de crescimento é capaz de levar o indivíduo a desenvolver todos os seus potenciais, guiando seus esforços para o sucesso. Se voltarmos para a fábula, né, da lebre e da tartaruga, ninguém deseja ser a tartaruga esforçada, mas no máximo uma lebre mais rápida, capaz de usar seus talentos e o menor esforço possível para cruzar a linha de chegada. Vivendo como a fábula, na vida real, quem alcança o sucesso são aqueles que trabalham de maneira constante e o fracasso é aquele que não se esforça, e o fracassado é aquele que não se esforça. O sucesso é daquele que se esforça e trabalha de maneira constante, e o fracasso é daquele que não se esforça e não faz. Agora eu vou deixar para vocês um teste e a indicação do livro chamado Mindset. Esse teste vocês vão fazer e iremos dar o retorno assim que finalizar. Temas e atividades para você desenvolver na prática. O primeiro está sendo sobre introdução ao mindset de crescimento. Teremos também sobre autoestima e confiança para empreender. No terceiro dia, planejamento estratégico, depois gestão de tempo e produtividade, fundamentos de vendas, marketing digital para negócios e network e parcerias. Esse cronograma foi montado, pensado justamente em você empreendedora e nos seus negócios. Esses 7 dias serão voltados justamente para você que é empreendedora, com foco em gestão, mudança de mentalidade e vendas. Esses conteúdos oferecem uma base sólida para que as participantes possam desenvolver habilidades essenciais em mentalidade, gestão e vendas, que são essenciais para o crescimento dos seus negócios. Todos os dias iremos liberar o material gravado em vídeo e também o material em PDF. Teremos desafios diários e pedimos que vocês compartilhem nas redes sociais para que a gente aumente ainda mais esse movimento de mulheres empreendedoras. Teremos também discussões no grupo e trocas de experiências. E seja muito bem-vinda ao desafio Empreendedora Boys. Aqui, com certeza, você vai se desenvolver e ao final desses 7 dias você vai identificar quais foram as transformações, tanto na mentalidade, gestão e vendas do seu negócio.